Eu sei, é só Excel. Conteúdo para aprender e se aperfeiçoar, do básico ao avançado. Por Estevam Campos. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Estevam Campos e hoje nós vamos falar sobre auditoria de fórmulas, referente ao capítulo 6 do curso de Excel avançado do Senac. Com a nossa planilha Vassouras aberta, nós vamos posicionar o nosso cursor na célula F11 e no menu Fórmulas nós vamos clicar na opção de rastrear precedentes. Então, clicando em rastrear precedentes, o Excel vai nos informar todas as células que são referenciadas na célula onde nós estamos. Então, no caso aqui, a nossa função, a nossa fórmula é o cálculo de estoque, né? Então, tem o C11, que é o estoque anterior, mais o D11, que é a quantidade de entrada, menos a quantidade de saída. Clicando em rastrear precedentes, o Excel vai fazer a ligação física, né? Então ele vai passar um risco mostrando uma seta de todas as células que são referenciadas na célula que nós estamos. Para limpar as setas azuis, basta clicar em remover setas. Agora nós vamos clicar na célula A11, onde nós temos a nossa função Dia de Trabalho Internacional, para trazer o primeiro dia útil do mês de maio. Posicionando o cursor na célula 11, vamos clicar novamente em precedentes. E agora nós temos uma imagem diferenciada, né? Então nós temos a referência da nossa célula B8, que faz parte da nossa função. E nós temos aqui o pontilhado indicando que a nossa função faz referência a alguma célula que está em outra planilha. Para eu descobrir quais são as referências, ou qual é a referência que nós estamos fazendo, basta eu clicar duas vezes sobre o pontilhado. Então o Excel mostra para a gente que o intervalo das células de A1 a A2 da nossa planilha de feriados está sendo referenciada na nossa função da minha célula A11. Para remover as setas, só clicar novamente no botãozinho de remover setas. Agora nós vamos posicionar o nosso cursor na célula F16. Na célula F16 nós vamos clicar em rastrear dependentes. Quando nós clicamos em rastrear dependentes, o Excel mostra todas as células que fazem referência à célula que está selecionada no momento. Então, a minha célula F16 ela é citada na função ou na fórmula que existe na nossa célula C17. Então, a nossa setinha está apontando para a minha célula C17, quer dizer que ela, de alguma forma, faz referência à nossa célula onde nós clicamos para rastrear os dependentes. Vamos remover as setas. Agora, nós vamos lá na nossa planilha de feriados. Vou clicar na A1 e nós vamos clicar em rastrear dependentes. Então, o Excel nos mostra que existem células que são dependentes deste valor, né, da nossa célula 1, que estão em outra planilha. Para saber quem são estas células, quais são estas células, basta clicarmos duas vezes no pontilhado e o Excel mostra para a gente que todas as fórmulas, né, todas as funções da nossa coluna A, que são as fórmulas do Dia Trabalho Internacional, fazem referência à minha célula A1 daqui da planilha de feriado. Muito bem, vamos remover as setas. Agora, nós vamos partir para a nossa planilha de loja de carros. Com a planilha loja de carros aberta, nós vamos editar a nossa função CErro. Então, nós vamos remover a função CErro para o erro aparecer novamente, né? Então, removi ali a função CErro, copiei a fórmula para todo mundo e o nosso erro, né, de não disponível novamente apareceu aqui na nossa linha 17. Com isso, posicionando o cursor na nossa D17, onde efetivamente o erro ocorre,
nós vamos, no menu Fórmula, vamos expandir aqui a nossa setinha da parte de verificação de erros e clicar em Rastrear erro. Então, o Excel nos mostra que o erro retornado é pelo motivo da célula C17 estar sem valor, né? Está com o seu conteúdo vazio e a função ordem EQ não consegue efetuar essa classificação por conta deste valor vazio. Para remover as setas, nós clicamos em remover setas e as setas são retiradas da nossa planilha. Agora nós vamos partir para a avaliação da fórmula. Então, vou posicionar o cursor ali na nossa célula F3 e, ainda no menu Fórmula, vou clicar em Avaliar Fórmula. O que essa funcionalidade faz para a gente? Ela executa a nossa função passo a passo. Então, se eu tenho várias funções uma dentro das outras, né, eu posso entender como que o Excel chegou ao resultado, no caso aqui do Pode Melhorar. Então, cada vez que eu clicar no botãozinho Avaliar, o Excel vai executar a parte que está sublinhada dentro do nosso quadro branco. Então, aqui onde está escrito D3, quando eu clicar em Avaliar, ele vai mostrar qual é o valor existente lá na célula D3. Então, cliquei em Avaliar, ele trouxe para mim 12, que é justamente a colocação do meu vendedor. Agora ele vai executar o nosso teste lógico, né? Ele está avaliando se 12 é igual a 1. Como isto não é verdade, a resposta ali a ser exibida vai ser falso. Então, falso, logo ele vai pular para o outro C. Então, o sublinhado ali tem que ser 3, ele vai pegar o conteúdo da célula C3 e vai exibir ali para a gente, que no caso é R$100.000. Próximo passo, D1. D1 é a nossa meta. Então, ele vai mostrar ali para a gente 130 mil. Vai fazer o nosso teste lógico, onde esse teste lógico é falso. Então, vou avaliar. Falso também. Agora pulou para o outro C. C3, 100 mil novamente. D1, 130 mil novamente. Vai validar o nosso teste lógico, que também é falso. E aí ele vai executar o nosso último C, né? Como é falso, ele vai retornar pode melhorar. Voltou para o C anterior com a resposta de pode melhorar e chegamos no nosso primeiro C com a resposta de pode melhorar. Este foi o resultado final da nossa célula F3. Clicando em reiniciar, o Excel vai refazer todo o processo. Vamos fechar a nossa avaliação de fórmula, passar para a nossa célula G3 e clicar em avaliar novamente. Quando nós temos uma referência, né, então o F3 aqui ele vai ser executado, mas eu não sei o que pode existir nesta célula F3, né? Se eu quiser efetuar a depuração, efetuar a análise separado desta célula F3, basta eu clicar em depuração total. O Excel vai pausar a análise da nossa célula G3 e vai passar a avaliar todo o conteúdo que existe na nossa célula F3. Então, vou clicar aqui em depuração total. Então, ele desceu para o nível da nossa célula F3 e trouxe todo o conteúdo da nossa célula F3. Se eu quiser descer mais um nível, avaliar o que eu tenho lá na minha D3, se eu tenho fórmula, se eu tenho um número fixo, basta eu clicar em depuração total novamente. Então, descemos mais um nível e agora nós estamos avaliando a nossa célula D3. Se eu quiser descer mais um nível, avaliar o que eu tenho na célula C3, eu clico em depuração total novamente. E aí eu desci até o nível da minha célula C3. Como na minha célula C3 eu não tenho fórmulas nem funções, para eu voltar, para eu subir um nível, basta eu clicar em depuração circular. Então ele vai voltar para o nível anterior e eu vou fazer a avaliação deste nível. Então estamos agora avaliando a célula D3. Então cliquei em avaliar, retornou 12. Como nós finalizamos
a depuração desta célula, clicamos em depuração circular para ele voltar para o nível anterior e fazermos toda a validação. Então, se eu clicar em avaliar, cada vez que eu tenho a possibilidade de descer um nível e entrar novamente na célula para ver o que acontece naquela célula, eu posso clicar em depuração total. Se eu quiser voltar para um nível anterior, eu clico em depuração circular, ele volta para o nível anterior. Então, avaliando aqui novamente a nossa F3, nós temos o retorno de pode melhorar. Depuração circular, ele vai levar o pode melhorar aqui para o lugar da F3. Então, o meu teste lógico é pode melhorar é igual a ótimo. Se eu avaliar, isso aqui vai me retornar falso. E agora ele vai fazer a avaliação lá da minha C3. Se eu quiser entrar na C3 para avaliar o que está acontecendo lá, depuração total, eu vou para a C3. Para eu voltar para o nível da minha G3, depuração circular. Então aqui nós temos 100.000 maior ou igual a 100.000, ele vai me retornar verdadeiro. E de novo, vou avaliar a C3, 100.000 menor ou igual a 130.000, também vai retornar verdadeiro. Logo, a minha função E vai retornar verdadeiro e a função C vai me retornar o computador como resposta. E aí, subindo para a primeira função C, a gente também tem um retorno de resposta o computador. Desta forma, nós finalizamos a análise de auditoria de fórmulas do capítulo 6. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo exercício. Eu sei, é só Excel.